É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos levar para vocês aí de casa, do carro, da feira, da academia, onde quer que vocês estejam nos escutando, informações quentes e atualizadas sobre a ciência da nutrição. Com o nosso podcast, a gente também quer inspirar vocês a promoverem mudanças no dia a dia, um estilo de vida mais saudável, mais sustentável, mais consciente. E a gente quer agradecer aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando por aqui, nas redes sociais também, e lembrar para vocês que a gente está nessa onda da gravação online, né? Então, qualquer intercorrência de internet, de som, vocês são de casa e vocês sabem como essas questões funcionam. Hoje, um dia super especial no podcast Ciência da Nutrição. A gente aqui inovando e com uma presença simbólica para o podcast Ciência da Nutrição. Quem é nosso ouvinte de longa data vai lembrar que o primeiro episódio do podcast Ciência da Nutrição, a gente teve a honra de ter aqui, né, a presidente do CFN à época. E hoje, né, simbolicamente aqui, a gente, né, tem uma pessoa especialíssima para apresentar para vocês. Queria muito agradecer a presença do presidente do Conselho Federal de Nutricionistas, também professor, e já eu vou apresentá-lo para vocês, Hélio do Bonomo. Para alguns conhecido como Lelinho. É presidente do Conselho Federal de Nutricionistas, do CFN, possui graduação em nutrição e especialização em nutrição e dietética pela Federal de Ouro Preto, mestre em saúde pública na área de epidemiologia e doutor em ciências da saúde na área de saúde da criança e do adolescente. Lelinho tem experiência em ensino, pesquisa e extensão, com ênfase em nutrição e saúde coletiva, e atua nos temas de saúde e nutrição de pré-escolares e escolares, consumo alimentar, inquérito nutricional populacional, carências, epidemio-nutricional, segurança alimentar e nutricional, agricultura familiar e políticas públicas, bem como controle social. Ou seja, um currículo que tem tudo a ver com esse tema brilhante e necessário de hoje, que a gente vai papear aqui sobre nutrição e política. Seja bem-vindo ao podcast Ciência da Nutrição, Lelinho. Opa, prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Eu imagino que a gente vai ter uma boa conversa e estou à disposição para conversarmos um pouco sobre nutrição, saúde, segurança alimentar, política, ação coletiva e outras cositas mais. Forte abraço a todos e todas, estou à disposição para a gente conversar um pouco aqui. Que bom, Lelinho. E nesse formato aí que eu já dei a palhinha para os nossos ouvintes, né, que alguns deles vinham pedindo, né, a gente fica curioso com os causos, com os acontecimentos do podcast, a gente quer para além das ondas sonoras. Então, eu brinquei com o Lelinho. Lelinho, você também é o cara, porque você tem uma presença de palco, né, que muita gente adora ver Lelinho falar. Então, assim, não tinha como a gente não estrear se fosse dessa forma. Agora, Lelinho, a gente sempre gosta de começar uma parte esperada do nosso podcast, saber um pouco lá dos bastidores, né, lá de trás. Então, eu queria muito que você dividisse com os nossos ouvintes, e não só ouvintes, agora a gente tem gente visualizando a gente também, né? Como é que foi essa escolha pela profissão de nutricionista e, especialmente, como é que foi essa aproximação da área de representação política? Conta pra gente dessa parte. Eita, esse é bacana, hein? Bom, como nós temos que misturar uma linguagem popular com acadêmica, então me permitam esse vocabulário também. Eu sou da roça, né? Eu, quando graduei com 22 anos de idade, eu trabalhava 4 meses na roça e 8 meses na faculdade. Eu vim, então, quer dizer, quem é da roça pensa em fazer alguma coisa ligada às ciências da terra, veterinária, nutrição animal, mas eu conhecia
eu conheci uma pessoa que fazia nutrição na Universidade Federal de Viçosa. Eu vim fazer a seleção, então, na Universidade Federal de Ouro Preto, em 79. Mas a minha ideia ainda era agronomia, ou alguma coisa ligada à terra, e alguma coisa ligada à nutrição animal, à veterinária, essas coisas. Ouro Preto tinha 8 cursos, cara. Eram 4 engenharias, nutrição, letra, farmácia e história, na época. Hoje nós temos mais de 50 cursos de graduação e pós-graduação. Primeira opção, nutrição. Segunda, farmácia. Terceira, geologia. Eu falei, se eu passar em Ouro Preto, eu vou para Viçosa, que lá eu tenho meus amigos, e eu vou fazer lá veterinária, agronomia, engenharia de alimentos, eram umas coisas assim. Então, eu entro para nutrição em julho de 79 em Ouro Preto, nessa perspectiva de depois ir para outra universidade. Mas aí transita o que eu vou falar com vocês e quem está nos assistindo, dessa coisa do fazer individual e do coletivo. Eu vim para um curso em que tinha e tem a mais antiga escola de farmácia da América Latina. É aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. Então, a gente era terceirizado, quarteirizado, secundarizado, né? Quer dizer, a gente não tinha sala, a gente não tinha professores para o curso de nutrição. A gente usava a sala nos intervalos da farmácia. E aí, obviamente, eu fui me encantando com esse trem. Peraí, não adianta eu ficar esperando o professor, nós temos que movimentar. Então, quando calouro, eu comecei a discutir uma pró-entidade de nutrição, e depois virou Centro Acadêmico Livre de Nutrição, e depois fomos para o DCE, essas coisas. Então, essa mistura de participação política a partir de uma necessidade real, que era de termos professores, termos laboratório, da gente saber o que seria no próximo semestre. Então, a minha vinda foi isso, né? Eu vim para aqui, e daí eu falei, não vou sair daqui mais. No momento que eu assumo o compromisso com a turma, e com a minha profissão, mesmo calouro, eu falei, eu não tenho que ir para outra universidade, nem para outro curso. É aqui que eu tenho que ficar. E assim eu fiquei 4 anos e pouco em Ouro Preto, como aluno, inserindo essa coisa, né? Não era assim a grande, porque conhecia-se pouco, né? Hoje nós temos todo tipo de informação, né? Para você optar, tem até testes, né? Você pode fazer teste, mas na época não, eu não tinha teste nenhum, muito teste. Era minha sola da botina, que eu andava na roça, imaginava poder estudar um pouco. Eu era o último filho de 11, foi o cara que teve a chance de estudar depois de 11, os outros não tinham chance de ter curso superior. Eu queria fazer alguma coisa que pudesse voltar para a terra, nós éramos pequenos produtores, agricultor familiar, que pudesse voltar para lá e fazer alguma coisa. E aí a nutrição ficou, e ficou até hoje, eu sobrevivo da nutrição, e aí nós vamos render outras conversas para diante disso. Então, eu já misturo na graduação como calouro, já misturo essa coisa de como começar a discutir representações, participação coletiva em órgãos, né? Aí, colegiado de curso, conselho departamental, aí fui para o centro acadêmico, defender as questões para a nutrição, e foi uma das primeiras faculdades a encerrar essa primeira etapa, um dos primeiros cursos de nutrição do país, que tinha um prédio próprio, chamado do Departamento de Nutrição da Escola de Farmácia, no campus da universidade, porque nós tínhamos lá todos os laboratórios da área da nutrição, toda a sala, fruto de um embate grande que nós tivemos, e eu acho que eu colaborei junto com outros colegas para que a gente tenha uma unidade física, e também tivemos professores e o curso que se tem. Eu estimulo todos os alunos que estão por aí, nos encontros nacionais de estudantes, a não deixar de fazer isso, né? Cobrar que tenha laboratórios, que tenha bons professores, que tenha condição de ensino, que tenha ensino de qualidade, com pesquisa, com ensino, com extensão. Então, mais ou menos isso que iniciou lá nos idos do final da década de 90, precisamente em julho de 1979, aqui em Ouro Preto, de onde eu estou falando agora. Cara, Lelinho, antes do Anderson falar, deixa eu só te falar, quando você falou essa parte do último dos 11 filhos, dessas revoluções estudantis, né? Eu já fui achando que isso aqui é um filme, hein, Anderson? Galera da nutrição que tem uma pegada aí, fica a dica. Lelinho, essa trajetória, já gostei, mas vou passar aí a prosa para o Anderson. Bem, obrigado, Lelinho, pela tua presença aqui. Luana, estamos de cara a tapa hoje, né? Tá todo mundo vendo a gente, então hoje a gente está mais à vontade aqui para poder falar o que a gente bem entender. Não, acho que o mais legal dessa história do Hélido fugiu o Lelinho aqui, né? Eu falei que não ia falar Lelinho, mas acabou fugindo aqui.
Eu acho que o mais legal da história do Helido, que tem muito a ver com a nossa temática de hoje, é essa questão real, né? As histórias são reais, a vida é real, as dificuldades são reais e a gente tem que procurar soluções reais para isso. E nesse item, né, Helido, dessa questão das soluções reais, entrando um pouco na temática do nosso tema hoje, falando de nutrição e política, a nutrição, na verdade, teve muitos... E é importante até contextualizar um pouquinho antes de eu me perder aqui. A gente está gravando o episódio numa semana que, hoje, para quem não está acompanhando, nós estamos gravando numa quarta-feira. No domingo, a gente tem eleição no nosso país. E tem muitos candidatos falando sobre política, falando sobre nutrição. Eu acho que seria interessante você colocar um pouquinho para todo mundo que nos ouve quais foram as principais conquistas assim, políticas que a nutrição teve e por que isso tomou um vulto tão grande que tem candidatos, inclusive hoje, que só apoiam essa pauta, né? Isso é uma questão real hoje. Se a gente pensar lá na tua época, quando você saía lá da roça com a sua botina, né? Talvez não fosse assim. E hoje, de fato, tomou um vulto muito grande. Queria que você falasse um pouco da sua experiência. Quais foram as principais conquistas e como é que tem essa relação da nutrição e política? Obrigado. Fique à vontade, viu? A maioria das pessoas me chamam de apelido. Tem um lugar que eu me apresento pelo nome, depois as pessoas me chamam pelo apelido, ninguém me chama mais pelo nome. Tratando com respeito, com fraternidade, carinho, qualquer nome está valendo, né? A gente não pode ser odioso, né? Desrespeitoso com qualquer pessoa que seja, né? De qualquer natureza, de qualquer etnia, de qualquer religião, né? Bom, eu quero conversar com vocês, então, na linha que você me pede, um pouco, às vezes, falar um pouquinho mais ligado à nutrição, mais vinculante à nossa profissão, e algumas coisas ligadas, pensando um pouco no sentido mais amplo, né? Que envolve a cadeia alimentar, que envolva segurança alimentar. Então, para quem está ouvindo, então, da resposta que eu vou dizer para você, várias conquistas tiveram. No campo específico do marco legal, é importante a gente perceber que para ser nutricionista, precisa graduar em nutrição, mas precisa ter o registro no Conselho Regional correspondente, na jurisdição em que você mora ou trabalha. Bom, mas para isso, uma profissão regulamentada, o que lhe confere uma profissão regulamentada? A profissão regulamentada lhe confere determinadas competências, determinadas habilidades, determinadas atribuições que só são privativas a ele, ou algumas atividades que também outros, e para isso precisa de regulamentação. Então, em 1978, para lembrar as pessoas que... em 1978, então, cria-se, a Lei 6583 cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, que são órgãos que normatizam, que orientam e fiscalizam o exercício da profissão, né, para que dá essa concretude de você exercer a profissão e que a sociedade possa ter o direito de ser assistido por um profissional que é fiscalizado e orientado por um órgão fiscalizador. Então, do ponto de vista normativo... Vou te interromper, só para fixar bem para quem está nos ouvindo. Isso nasce em 1970, não é isso? 78, né? 78. Hoje nós somos quantos CRNs hoje? Nós temos 11 conselhos regionais e um conselho federal, né? Então, 78, aí em 80 tem um decreto que regulamenta isso, né? A criação. Em 67 tem a primeira lei que regulamenta a profissão e que a atual que nós temos hoje é de 91. É nesta que diz quais são as atividades privativas do nutricionista e quais que nós também podemos fazer. Então, do ponto de vista de marco, uma série de pessoas, décadas atrás, estiveram lutando por essa profissão, para ela ser reconhecida, do ponto de vista do marco legal. É claro que outros acadêmicos, como vocês, como vários que talvez estejam nos assistindo, também são conquista quando nós passamos a ter uma quantidade de profissionais pesquisando, sendo reconhecidos pesquisadores, docentes, reconhecidos extensionistas, e também vários deles em gestão de políticas públicas em âmbito municipal, estadual e federal. Hoje nós temos gente, inclusive, em organismos internacionais, como a OPAS, a Organização Mundial de Saúde, na ONU, por aí afora, levando a ciência da nutrição como conquista de espaço de reconhecimento da sociedade, para além da questão legal, do marco legal que eu estava me referindo. Então, até aqui, eu estou citando um pouco mais vinculante à nossa profissão.
E nós, com a sociedade, nós com outros espaços de alimentação e nutrição, é importante a gente compreender que em 1999 nós temos um marco que é a efetivação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Hoje nós temos a SEGAN, que é a Coordenadoria Geral de Alimentação e Nutrição, é a nutricionista que coordena, já tivemos outras nutricionistas, que tem um ordenamento, tem uma relação direta com as coordenações de alimentação e nutrição no Estado e que tem no município. Mais tarde eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, como que isso está avançando, como não está mais. A criação da Política de Alimentação e Nutrição em 99 e depois outros instrumentos, como em 2006, que depois em 14 foi revista, que é o Guia Alimentar da População Brasileira, que teve uma influência muito grande dos nutricionistas no país e de outras pessoas que trabalham com a ciência da nutrição, inclusive gestores, inclusive gente de outras profissões que entendia que era fundamental para a gente disputar a narrativa de consumo, de mercado de consumo e de domínio da oferta de alimento. Era necessário ter um guia que expusesse o risco de consumo exagerado de produtos ultraprocessados ou processados, em detrimento de valorizar, obviamente, alimento minimamente processado ou in natura. Então, o guia espalhou para o Brasil, normalmente para utilizar não só para o nutricionista, mas também para a população ter acesso às informações, o que seria mais adequado a ter uma alimentação de qualidade. Ele vem, então, em 2006, depois em 14 a revisão, em 21 a gente tem para menor de 2 anos. Né? Então, esse é um componente importante que a nutrição participou, mas não foi só a nutrição. É um diálogo setorial com outras profissões que discutem alimentação e nutrição e também com gestores de política pública. Um outro avanço importante que tem muito a ver com a participação da nutrição é o marco de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. E sobre a tem dois marcos importantes. Um, a nova LDB, que estabelece que o ensino, seja de segundo grau, de primeiro grau, ensino fundamental, seja responsabilidade do Estado ou do município, precisa ter como componente transversal práticas de educação alimentar e nutricional. Então, tem um marco para as políticas públicas, que também nós ajudamos muito, o Conselho Federal participou muito, isso foi fundamental. E um que transita entre nós, mais técnico, com as pessoas de direito, com o sujeito de direito, que foi também em 2006, foi a Lausanne, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que muito de nós ajudou, mas não foi só nós. Essa lei teve economista, sindicalista, agricultor, pessoas que passavam fome, pesquisadores, gestores, né? A Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, ela cria o SISAN, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, para garantir o direito humano à alimentação por meio da segurança alimentar e nutricional. Então, a Lausanne de 2006, ela estrutura o sistema, que aí estabelece as conferências, estabelece a CAISAN, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, ela estabelece a participação da sociedade civil dentro do sistema. Então, nós tivemos, neste período nas últimas décadas, né? Isso. E um outro, que talvez não podia deixar de falar, antes, o Luana e quem está nos assistindo, é a lei do Programa Nacional de Alimentação Escolar de junho de 2009, regulamentada em julho de 2009, que pela primeira vez a gente tem numa lei dizendo que o nutricionista é o responsável técnico pelo programa, que até então não tinha nada em lei falando que o nutricionista era responsável técnico. Mas, sobretudo, ele transcende um programa que era chamado a tal da merenda, que a merenda podia ser qualquer coisa, qualquer mistura, para o programa de alimentação escolar, que tem que ter componentes mínimos obrigatórios, um mínimo de produtos processados e o máximo de produtos in natura, e que estabelece a obrigatoriedade de Estado, município, a União e entidades conveniadas que recebam recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, utilizar
de, no mínimo, 30% desse recurso para a compra da agricultura familiar. E aí, o papel articulador e fundamental do nutricionista, porque é ele que estabelece os per capita, ele que estabelece o planejamento dos cardápios em função do ciclo de vida das faixas etárias e também das condições físico-patológicas da clientela escolar, e que vai definir essa compra e estabelecer aí um elo para alimentos regionais, respeitando hábitos regionais, circuito curto, alimentos que circulam menos, mais naturais, mais próximos da região e que gera desenvolvimento social, desenvolvimento rural, desenvolvimento econômico local. Então, eu enxergo alguns, é claro que aqui nós não vamos esgotar nessa conversa, existe uma série de outros, né? Outros caminhos, talvez outras pessoas poderiam, e talvez até vocês, poderiam enxergar outros, né? Mas eu enumero aqui alguns por dentro da profissão e alguns intersetorialmente que têm participação da profissão em benefício da sociedade, a exemplo do que nós escrevemos na missão do Conselho Federal de Nutricionistas. A gente ter técnicos de nutricionista bem formado, técnico de nutrição e dietética, bem formado técnicas cientificamente e com compromisso com o direito humano, alimentação, em benefício da segurança alimentar da sociedade. Né? A gente tem que formar e orientar. Nós sermos melhores possíveis, mas com um olhar que possa ser bom para nós e também a população que tem direito de ser assistida por profissionais que tenha esses quesitos, né, de qualidades fundamentais para a gente inserir nessa sociedade. Eu enxergo isso um pouco assim. Talvez poderíamos ter outras coisas, mas esses são, ao meu ver, imprescindíveis de serem dito aqui nessa conversa nossa. Lelinho, fantástico você ter, enfim, né? Acho que você fez um trabalho brilhante, né? Pela ciência da nutrição, porque realmente em poucos minutos elencar tão bem aí. E me permita fazer 2 destaques aí na tua fala, né? Você falou de 2009, eu fiquei com vontade de contar 2 casos aqui para os ouvintes, e você pode ficar à vontade aí para complementar, né? Você foi falando de 2009 e eu fui vendo a importância dessa questão, que foi passando um filme na cabeça, 2 situações que têm a ver contigo e com o que você falou. Quando eu conheci a Alba, né? Foi num Combran, nem imaginando que, enfim, né, ia me juntar nessa história aí de conselhos profissionais, já, enfim, né, já era da nutrição e saúde pública, tinha, né, a paixão aí pela política, mas eu lembro que alguém me cutucou e falou, foi aquela dali que com a ajuda de um pessoal, conseguiu aumentar a beça o número de nutricionistas na alimentação escolar. E eu, cara de pau, que você me conhece, fui lá, em pleno Combran, prazer, Alba, meu nome é Luana, sei lá o quê. Como que você conseguiu fazer isso? Aquelas perguntas né, enfim, de pessoas cara de pau, mas que tem, né, tem o seu valor, né? E aí eu lembro da Alba, me deu uma super atenção e falou, você quer saber como que eu consegui isso? Que eu acho que tem super a ver com esse tema de nutrição e política. Nós, nutricionistas, temos que estar em todo lugar que tem decisão sendo tomada. Então, da reunião do síndico até enfim, né, a conversa que está tendo ali com o gestor, com sei lá o quê. Eu lembro desse exemplo da reunião do síndico que chamou muita atenção, né? Então, foi assim, foi convencendo os colegas nutricionistas, ó, vai você para tal lugar, vai você para tal representação, e isso foi um primeiro passo, né? Então, fiquei com vontade de dividir aí com quem está escutando a gente desse caso aí. E também, com base na tua fala, Lelinho, lembrei aí do que você estava falando do 30% da agricultura familiar. Foi outra coisa que eu acho que vale a pena, né, pegar um surf aí na tua onda e falar do Rubem Matos, que é um grande pesquisador da área de saúde coletiva, o qual, infelizmente, a gente perdeu ele, mas ele sempre vai estar nas nossas memórias aí da nutrição e saúde coletiva. Ele é um professor, pessoal, para quem não conhece, da área de medicina e saúde coletiva, lá da UERJ, né? E quando essa publicação que o Lelinho falou, essa lei foi instituída falando 30% da agricultura familiar, isso foi uma revolução na área da saúde coletiva, para além da nutrição. Eu sei disso que na época eu era aluna da Rosane Salles Costa, lá, professora de nutrição da FRJ, e ela falou, tem um camarada lá da medicina que parou de estudar o que ele ia estudar e começou a estudar só as políticas de alimentação e nutrição, que ele falou que aquele pessoal da nutrição foi muito esperto, quando começou a articular com o Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho. Então, assim, depois o Rubem realmente começou a só fazer pesquisas muito focadas na área de nutrição. Então, achei que valia a pena
aproveitar esse surf do Lelinho, mas agora eu quero aproveitar um outro surf bom aqui, um momento esperado no nosso podcast, que é saber da Camila. Camila, o que você está achando desse dia de hoje? Eu sei que você gosta pra caramba desse tema de nutrição e política. E o que você tem para dividir aí de materiais, vídeos, com os nossos, né, enfim, ouvintes e agora visualizando a gente também, a nossa galera do podcast? Olá, Luana, olá, Anderson e olá, ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e eu venho dizer que eu já estou adorando o novo formato. Como estamos falando de políticas públicas voltadas à nutrição, trago como dica o documento da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o PNAN, que integra os esforços do Estado brasileiro que, por meio de um conjunto de políticas públicas, protegem, promovem e prevêem os direitos humanos à saúde e à alimentação de toda a população. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigada, Camila! E continuando aqui, Lelinho, agora vem uma pergunta de milhões, que essa daí é esperada para mim, né? Aqui no nosso planejamento, Lelinho, eu sou esperta, eu vou ficando com parte do que eu quero aqui de pautas e Anderson que lute, né? Eu sou Anderson Teodoro que lute. Mas eu queria muito falar para você, Lelinho, que eu aprendi demais desse tema de nutrição e política, vendo na prática você, na época como presidente do CFN, eu era vice-presidente do CRN4, e eu lembro assim de você falando da gente remar, galera, né, naqueles fóruns de presidente, com presidente e vice-presidente. A gente tem que remar, a gente nem sempre vai concordar com tudo, mas a gente tem que remar para o mesmo caminho, né? E aí, com base nesse ensinamento aí que até hoje eu levo para onde quer que eu vá, né? Eu queria saber de você, assim, na tua visão, né, na tua experiência de liderança, uma das lideranças políticas que a gente tem de mais expressão na área, qual que você acha que deveriam ser os próximos focos políticos, né, para a gente fortalecer a ciência da nutrição, inclusive na área da pesquisa? Assim, para onde que a gente tem que remar? Luana, antes de tentar sinalizar aí um possível a sua pergunta, você me fez recordar do papel fundamental. Quando eu falei que a Lei Lausanne de 2006 foi fruto de muita gente da nutrição, né? A Albanese estava no governo como coordenadora geral do Programa de Alimentação Escolar e muito ela ajudou. Mas ficou faltando, muito ela ajudou. Ela foi fundamental por dentro do governo, que foi parte da sociedade civil, né? De todo o segmento, mas tendo gente do governo que defendia a causa, foi fundamental para a aprovação. E aí me fez lembrar que em 2010, ela também ajudou, e vários de nós ajudamos, que eu não falei no anteriormente, desde 2010, o artigo 6º da Constituição Federal inclui dentro dos direitos de nós, cidadãos e cidadãs, o direito à alimentação. Isso foi fruto de uma mobilização muito grande, nós, nutricionistas, mas capitaneado pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que eu começo por ele, do que você fala, o que nós temos que fazer. O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que tinha a melhor representação da diversidade da sociedade dentro dele, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, era o Conselho de Controle Social que mais incidia sobre as políticas públicas no governo federal. O governo que está aí, no primeiro dia dele, a emenda 782, ele extingue o Conselho Nacional e, portanto, aquilo que eu citei anteriormente, que é o CISAM ficou sem um dos membros dele. Lembra que eu falei? CAISAM, conferência, CONSEA, participação da sociedade, os componentes do sistema ficou sem um, que inclusive o CONSEA que convocava a Conferência Nacional. E a Conferência Nacional de Segurança Alimentar, que faz uma escuta da sociedade e que delibera as diretrizes para compor o plano e a política nacional. Nós perdemos isso, né? Então, você me pergunta, o que a gente deve caminhar? Nós temos que caminhar também junto com outros setores, inicialmente mudando o governo, agora em janeiro do ano que vem, é a retomada do CONSEA para temas ligados à nutrição especificamente, mas à alimentação, ao consumo, ao direito humano, à alimentação adequada, à segurança alimentar, à soberania,
o desenvolvimento sustentável, é lá que se discute, é lá que se conserta, é lá que incide sobre a Câmara, é lá que discute orçamento e responsabilidade para as metas físicas e financeiras. Então, para mim, esse é o primeiro, que é um espaço, né, que o espaço nosso da nutrição, do ponto de vista coletivo, se discute na educação, se discute na agricultura, se discute no SUS, mas sobremaneira a questão da segurança alimentar se discute no espaço dos CONSEAs, né? Então, esse, para mim, é fundamental para fortalecer o sistema, porque nós, nutricionistas, trabalhando muito em equipamentos públicos do CISAM, né? Cozinhas comunitárias, restaurante popular, feiras populares, banco de alimentos, restaurante universitário, vários deles que compõem o CISAM e os municípios muitas vezes não compreendem que isso faz parte do CISAM. Então, eu estou conversando aqui, a exemplo da primeira pergunta, algumas coisas ligadas diretamente a nós, nutricionistas, e a ciência da nutrição, e outras coisas à sociedade. E especificamente da nutrição, que nós precisamos investir, porque é direito do cidadão, mais que direito nosso nutricionista, é reverter a posição de que, em uma consulta com o nutricionista, os planos de saúde não aceitam a solicitação de exame laboratorial. Isso é um enfrentamento que nós temos que ter, é um direito do cidadão e da cidadã de ir uma consulta, seja ela em que situação for, seja para orientação de uma mãe, de uma gestante, seja alguém que tem uma patologia, seja um atleta, seja um desportivo, seja o que for, seja alguém, ele tem um direito disso. Então, do ponto de vista mais específico, isso é uma lida que é inaceitável, inclusive porque a Lei 8234, que regulamenta a nossa profissão de 91, ele diz que exames laboratoriais nós podemos fazer. E nós temos duas resoluções que, posteriormente, complementam isso, dizendo que, para o diagnóstico nutricional e para a evolução do estado nutricional, a gente deve pedir exames laboratoriais que complemente isso. Então, isso, do ponto de vista mais específico da nutrição, isso é um componente que tem que ser investido. Um outro componente, Luana, Anderson, Bianca e todos que nos estão assistindo, em relação mais específico à profissão. Tem duas coisas acho, fundamentais, ou três. As diretrizes curriculares nacionais precisam ser publicada após passar pelo Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Saúde. Ela redesenha um pouco o escopo da estrutura dos componentes, né? Isso não resolve a nossa formação é um outro momento, vocês devem discutir isso não resolve, mas ela é elemento alicerçal para a nossa formação, e aliada a isso, nós temos que garantir e resistir em relação à debandada de ensino à distância ou a sua regulamentação para que garanta ao aluno a possibilidade de ter uma formação de qualidade, que garanta a fiscalização, o monitoramento da qualidade desses cursos, que a gente possa minimamente compreender o quanto eles estão cumprindo de pesquisa, de extensão, né? E o quanto está cumprindo de atividade presencial, porque, essencialmente, nós vamos lidar com pessoas, nós temos que lidar vendo as pessoas, vendo a dificuldade delas, olhando no olhar, ver o movimento da mão, da face, dos olhos, né? Então, o curso da área de saúde, essencialmente, precisa ser presencial, não obstante de utilizarmos disso que nós estamos utilizando aqui, de ferramentas, de tecnologias, né, para que favoreça o ensino, que favoreça o aprendizado. Então, acho que isso a gente precisa atuar. Ainda que você pergunta, até na pós-graduação, né, como é que se ensina na pesquisa, é fundamental que para a gente tenhamos mais residências em nutrição e residência multiprofissional, né? E para essas coisas, para a gente desenvolver pesquisa e ciência, é fundamental um outro modelo de financiamento. É preciso reestruturar a CAPES para pós-graduação, redefinir o CNPq e a FINEP, assim como outras agências de financiamento estaduais, né? Precisa que o governo central olhe para as universidades, né? A universidade privada, mas essencialmente as públicas, que são sustentadas pelo poder público, que dê condição de avançar, porque se você tem pesquisadores de outras áreas, né, se formando, pesquisando, tendo recursos, tendo parceria e cooperação internacionais, vai favorecer também nós, nutricionistas. Então, eu acho que isso, para mim, ele é fundamental a gente trilhar esses caminhos.
E talvez uma situação que para mim é importante entre nós, assim, porque eu vejo o seguinte, Luana, que me fez a última pergunta. Eu encontro por aí, nessas andanças, e quando estou estudando também, estou estudando menos hoje do que eu estudava, nutrição, estou estudando mais políticas públicas e um pouco menos nutrição, muita gente estuda mais que eu, tem que reconhecer isso. Nós temos muita gente fera, nós temos muita gente boa, nós temos muitos doutores, muitos pós-doutores, muitos mestres, e também muita gente boa que não tem titulação, que estão no serviço, muita gente que está no serviço. Então, essa relação ensino-serviço, universidade com serviço, de retroalimentar, né, de cooperar com o planejamento no serviço, de estimular as pessoas que estão no serviço, fazerem formações permanentes e continuadas, para mim, ele é fundamental, porque nós temos muita gente boa, mas precisa olhar para além da verticalização do saber. E uma preocupação que eu tenho, quanto mais nós estudamos, nós entramos num nível de especificidade muito grande. E às vezes a gente perde a sensibilidade. Como epidemiologista, eu não podia dizer, né? Sensibilidade, especificidade. Então, a gente aprofunda muito, a gente sabe demais uma coisa, e na sensibilidade você sabe menos muitas coisas. É o falso negativo, o falso positivo, nós vamos por aí afora. Mas então, eu quero dizer isso para vocês, porque nós temos gente, mas a gente precisa pensar, depois quero conversar antes da gente fechar, sobre isso. Como que a gente junta o saber individual, a competência técnica científica, cultural, ética, como é que a gente relaciona isso com ações coletivas que pensa na nossa categoria como um todo, que pensa na ciência da nutrição, e a ciência da nutrição são nutricionistas e também outros profissionais, que é uma confusão que se faz de vez em quando, que ciência da nutrição é só com nutricionista. Aí tem que fazer uma visita à Lei 8234, o que é privativo de nutricionista, né? Aquilo que não é privativo do nutricionista, e a ciência não tem privação. Atividades têm privação, né? Determinadas atividades são privadas de tais profissão, porque ela é regulamentada e tem previsão em lei. Mas a ciência, ela é múltipla, ela tem que ser intersetorial, ela tem que ser transdisciplinar, né? Ela tem que ser diversificada, né? Então, eu enxergo que tem algumas coisas que a gente precisa caminhar por dentro para a gente melhorar na lida com a nutrição, o exercício profissional, condição de trabalho, empregabilidade e tudo mais. E uma série de coisas que nós temos que investir, pensando naquilo que perdemos e que a gente tem que voltar a investir se a gente pensa que nós somos fundamentais para compreender esse fenômeno de alimentar, de nutrir e de superação de fome, né? Então, são algumas coisas que a gente está pensando. Mais adiante, depois a gente conversa um pouco mais nessa especificidade, porque não dá para nós, nutricionistas, nos satisfazermos somente com a felicidade nossa. Nós temos que estar em plena felicidade quando estamos bem, com prazer naquilo que fazemos, sendo bem remunerado, que não somos atualmente, na verdade, a massa dos trabalhadores brasileiros, trabalhadores, não são bem remunerados, para a gente poder ajudar o outro, que isso é fundamental. Nós estudamos nutrição numa perspectiva de colaborar, que o outro possa ou recuperar de uma doença, ou promover saúde, né? Ou promover condições melhores. E nutrição é lindo, mas alimentar é maior. O alimentar é maior, o ato de se alimentar é maior, ele é cultural, ele é de costume, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de onde vem o alimento. A gente precisa estender para isso também, a gente compreender um pouco o investimento que nós temos que fazer para que a gente possa transitar, antes Luana e os demais que estamos vendo, a gente transitar do modelo perverso do meio ambiente, que destrói o meio ambiente, que faz com que a gente consuma veneno absurdamente, que contamina o solo, o subsolo e as águas, que mata nossos passos, para um modelo que transita para o modelo sustentável, o modelo agroecológico, que a gente possa verdadeiramente dizer assim, eu estou orientando a alimentação saudável. Eu não estou alimentando uma alimentação saudável quando eu olho só o nutriente, se eu não sei de onde vem o alimento. É isso que um pouco do que eu percebo que a gente dialoga por aí.
Olha, é bem legal você destacar esses pontos, né? Porque a gente vê ainda que, apesar dos avanços, a gente ainda tem muito ainda a caminhar em diversas áreas, e que os desafios são os mais diversos possíveis. Inclusive, a gente, quando pensou no nome do nosso podcast, a ideia era justamente essa, né? A gente não queria se fechar, não era um podcast do nutricionista, era a ciência da nutrição que envolve todos esses aspectos. Assim, Hélio, com essa tua experiência, eu acho que você fez muito bem um panorama de quais são os avanços que a gente coloca. No entanto, só acho que se a gente perguntar para a maior parte dos nutricionistas, grande parte deles vão também apontar grande parte desses itens que você apontou. Eu acho que o nosso grande gargalo, e aí vem a minha pergunta, até pegando um pouco de um caminho que você apontou aí, é como fazer isso, né? Então, quem está nos ouvindo hoje, a gente tem nutricionistas, mas tem a população em geral também que está nos ouvindo. Como é que você acha que tanto a população em geral como os nutricionistas, eles podem nos ajudar na construção dessas políticas de alimentação e nutrição, a fortalecer esses conceitos que a gente tanto deseja? Como é que na prática, no dia a dia, a gente pode descobrir essas soluções? Rapaz, eu acho que parece até que nós conversamos e nós não conversamos sobre isso, nem com a Luana, nem com ninguém. Quando eu voltei para o CFN agora, junto com outros colegas, nós falamos o seguinte: tem temas específicos para a sociedade e para a nossa profissão que compete a nossas entidades da profissão e está cada um trabalhando por lado. Quais as entidades que eu estou falando da nutrição? Estou falando do CFN e os conselhos regionais, quer dizer, essa estrutura CFN e CRN. Estou falando da Federação Nacional de Sionistas, o sindicato, essa estrutura sindical que trata das questões trabalhistas e tal. Estou falando das BRAN e as associações, questão técnica e científica, da Executiva Nacional dos Estudantes e da Associação Brasileira de Ensino e Nutrição. Eu falei, olha, vai ter Combran presencial, nós temos que voltar a conversar, nós fizemos reuniões mês a mês, depois semanalmente, e nós vamos fazer um encontro, chama o Encontro Nacional das Entidades de Nutrição, no pré-NAEM. É só para a liderança, né? Para a gente fazer um pouco isso, para dentro, né? Primeiro respondendo para dentro de nós, né? O que nós na categoria. E a gente falou, na situação que nós estamos, com volta do mapa da fome, nutricionista precisa entender o papel dele na sociedade. Nós vamos fazer um encontro agora, dia 4 em Maceió. Agora, se alguém for assistir depois, né, de outubro, né, porque já passou, mas como nós estamos gravando antes, dia 4 de outubro, durante o dia, nós vamos fazer um evento que é o nono Encontro Nacional das Entidades de Nutrição, com o tema Desigualdades Sociais, Fome e Políticas Públicas, o papel do Estado e da sociedade. Nós estamos levando um camarada muito conhecido, foi nosso primeiro presidente do Conselho Nacional, Chico Menezes, que foi do IBASE, um economista que estuda muito essa questão, né, de segurança alimentar. E o que a gente espera da nossa... Nós vamos dividir em 4 grupos, né? E o 4 grupos vai ter que fazer algumas propostas em que... Quais são as nossas ações que nós temos que fazer no movimento estudantil, com os estudantes, sobre essa problemática, no próximo ano? Que ações ou estratégias nós temos que fazer com a nossa categoria? Quais que nós temos que priorizar com a sociedade e quais que nós temos que priorizar com o poder público? Como forma mais orgânica das entidades. Óbvio que isso precisa capilarizar para o conjunto. Nós somos 187 mil nutricionistas e 21 mil técnicos de nutrição dietética no país hoje, né? Então, primeiro as entidades, nosso papel, e como é que nós vamos lidar com ela, né? Como é que a gente faz isso? A gente não tem a resposta para a sua pergunta, a gente não tem. O que a gente sabe é assim, vamos utilizar dessa estratégia, porque primeiro a gente tem que bater no sentimento das pessoas. As pessoas têm que se sentir tocadas, elas têm que sentir que ela é copartícipe do processo, e nem que o outro vai resolver. Então, como nós temos a pessoa e o alimento, que nós lidamos com isso, né, na perspectiva da assistência nutricional individual, mas também a coletiva, não dá para a gente pensar só que no meu consultório com aquela pessoa eu resolvo. Eu tenho que pensar no meu consultório, ou no PNAE, ou na sala de aula, ou no hospital. Eu tenho essa atribuição, eu tenho essa responsabilidade. Mas, na frigir dos ovos, essa pessoa
só vai ter ingestão alimentar, que depois virará nutriente, se ela tiver acesso ao alimento. E desde o Pacto Internacional dos Direitos Culturais, Humanos e Sociais, que 150 e poucos países foram signatários, o Brasil um deles, lá já estabelecia a primeira fonte de alimento é você plantar. Como nós temos mais de 80% na cidade, o plantio da cidade tem um movimento de horta urbana e periurbana importante, mas ele ainda é insuficiente, você precisa do campo, você não tem o suficiente para você consumir. A segunda maneira é você ter renda. Como nós temos aí um contingente grande desempregado, ele não vai ter renda. Se essas duas não vingam, precisa ter a sociedade e a família para prover essas condições. Se essas três não dão certo, é o papel do Estado, que tem que ter o compromisso de promover, de prover o acesso ao alimento da sociedade, com transferência de renda, com cesta básica, com acesso a restaurantes populares, a cozinhas comunitárias, ao programa de alimentação escolar, seja ela qual for, né? Então, há essa necessidade de ter essa mobilização para ele compreender. Então, por um lado, isso, né? De nós, nutricionistas, as entidades e o diálogo. Quando eu falo assim, o diálogo com os estudantes, é porque tem que ter um diálogo com as instituições formadoras. É fundamental que, dentro das instituições formadoras, se debata o papel social do profissional. Antes de nós ajudarmos o outro, nós temos que estar bem, mas nós temos que entender que nós não podemos viver somente para si, não vivemos em sociedade. Então, para dentro da categoria. Então, para dentro da categoria, pelo estudante, tem algumas ações que nós queremos daqui a 2 semanas, a gente está mais claro para a gente movimentar e provocar nossas entidades, ações permanentes, capilares, no Brasil afora, fazendo evento, fazendo encontro e discutindo. Para a sociedade. Notícia primeira mão, hein, Luana? Essa foi de primeira mão, hein? Pegamos ele pelo pé, hein? Essa foi boa, hein? Arrasamos. Para a sociedade, né? Apoia a política que fortaleça a área de alimentação e nutrição. Eu não acredito em outra forma, Luana, antes, eu não acredito em outra forma para fortalecer a área de alimentação e nutrição, se você não for para as instâncias de controle social. As instâncias de controle social formulam, monitoram e avaliam a política pública. Não dá para ter conselho em todos os espaços, mas você pode levar o seu debate um Conselho Municipal de Saúde ou um Conselho de Alimentação Escolar que todo município tem que ter. Em âmbito estadual, tem os Conselhos de Segurança Alimentar. Em nacional, se tudo der certo, voltar para o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Porque é lá que consegue discutir. Do ponto de vista macro, não adianta pensar no específico. Do ponto de vista macro, nós temos que falar assim, o que queremos, qual o orçamento que nós precisamos, quem será gestor desse orçamento, né? Quais são as metas físicas, metas financeiras, como monitorar com quais indicadores. Então, isso só se dá no âmbito do controle social. Então, a política de alimentação e nutrição da SEGAM, que vem até o Estado e vem até o município, se você não aperta, não cobra do gestor municipal, não adianta, se eu rodo aqui, acompanhando aluno nos distritos, nas periferias, aí chega lá, não tem um computador para lançar os dados do CISAM. Você só tem um profissional que tem que rodar 3, 4 distritos ao mesmo tempo. Então, ele tem que atender não sei quantas pessoas, tem um máximo de 20 minutos para atender. A estrutura lógica da gestão, muitas vezes, porque tem que prestar conta quantitativa para repasse de recursos, ela só adequa às necessidades da sociedade quando ela é pressionada. E esse espaço, para não gerar uma personificação, para um ir lá ficar reclamando, tem que ser no espaço coletivo. Então, você tem que levar aqui no Conselho Municipal de Saúde, você tem que levar no Conselho de Alimentação Escolar, se a questão for do PNAE, e aí eu trago para vocês. Foi vetado, depois que passou pelo Congresso Nacional, o aumento per capita que está aí há muitos anos sem modificar, o per capita financeiro do Programa de Alimentação Escolar. O nutricionista, que já é em número inferior do que necessita, o quadro técnico é inferior do que necessita no Programa de Alimentação Escolar, além de, ele é incapaz de dar conta de fazer todas as suas atribuições e atender com qualidade a alimentação escolar com os per capita que nós temos.
Eu não sei a data certa, mas certamente é antes. Acho que é desde 17, que não tem qualquer reajuste. Então, vai debater isso aonde? Em que espaço? Isso é política de alimentação e nutrição, que na tese é um programa de segurança alimentar. Na verdade, o Programa de Alimentação Escolar Brasileiro é referência para o mundo, e ele, em termo numérico, é o maior programa de acesso ao alimento do Brasil. Nós temos mais de 40 milhões de pessoas que acessam o alimento, e dentre esses, parte significativa é a principal refeição deles na escola. Então, nós não podemos nos calar. E o nutricionista, ele é fundamental nesse ano. Ele é um RT. E, muitas vezes, ele não pode assumir para si o enfrentamento, porque ele pode ser demitido, ele pode ser isolado. Então, você coloca onde? No espaço de debate público, né? E que pode ter leis complementares no município, pode ter leis complementares no Estado. Então, tanto na área de alimentação e nutrição, mas eu estou dizendo aqui, tanto o da SEGAM, quanto os programas que estavam no antigo MDS, que depois virou Ministério da Cidadania, como o que está no FNDE, que é vinculado ao MEC, quanto programas estaduais, que tem alguns programas estaduais. Em Minas tem um programa, o Programa de Aquisição de Alimento Familiar, que era específico com o orçamento do Estado, que são programas que vai favorecer o acesso ao alimento. E nós colaboramos para que tenha acesso ao alimento de qualidade. Nós, fundamentalmente, mas certamente outros profissionais também, né? Agricultores também. E esse elo, para finalizar, em relação quando a gente fala de acesso ao alimento de qualidade, é fundamental essa conscientização crítica e política do agricultor familiar, né? Ele é fundamental, mas ele precisa de 3 coisas que foram derrubadas. Ou melhor, não extinguiram, mas asfixiaram. Manteve sem condições de funcionar. Quais são as 3 coisas que o pequeno agricultor precisa? Ele precisa de mercado institucional, ele precisa de compras públicas, é preciso que cumpra a lei, é preciso que o PA institucional, que é ligado às Forças Armadas, ao Ministério da Saúde, que tem grana pra caramba, tem mais do que o PNAE, compra a alimentação da agricultura familiar para fortalecer e gerar esse ciclo de melhora no campo, ou do PNAE, ou do município. Então, quer dizer, compras públicas para alavancar, e depois eles vão para o mercado privado, as feiras. Para isso, precisa de ter financiamento. O PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tem que voltar a ter recursos a juros pequenos. E para ter juro pequeno, precisa de ter regularização fundiária, porque o terreno fica lá. O terreno, se ele não tem a regulação fundiária, ele não tem um empréstimo no Banco do Brasil. Qual é a última coisa? Assistência técnica, que ele não muda o modelo convencional de produção de alimentos, a base de agroquímico, de agrotóxico, que aprendeu assim, foi assim que foi ensinado, ele não muda para um outro sustentável, que respeita o meio ambiente, que respeita a saúde deles, da família e também do consumidor, se ele não tiver assistência técnica com essa formação. Então, isso é um conjunto de coisas que nós temos que ajudar individualmente, orientando no consultório as pessoas. Olha, tem uma feira popular, tem uma feira livre, procura conhecer o... Tá? Mas nós também, do ponto de vista micro, né? Do ponto de vista macro, é interceder nos planos municipal, estadual e nacional de segurança alimentar e de agroecologia. O plano é diferente da política, para finalizar. Política define linhas, diretrizes, os caminhos. O plano não. Quanto que nós temos de dinheiro? Quem é o responsável? Qual é a área? Qual é o programa? Qual é a meta física a atender? Nós vamos fazer quantas barragens, quantas barraginhas, quantas cestas básicas, quantos encontros de formação, quantos kits de irrigação, quantas cisternas de placa, e vai por aí fora, né? Quanto de cada coisa e para onde vai, que é a meta física, para quem nós vamos atender e monitorar isso. Há caminho, sim, nós tínhamos avançado muito. Deu um refluxo porque depende da gente, individualmente, mas depende, obviamente, nós dependemos do legislativo, a gente depende do executivo. Por isso, Luana, que lá atrás, quando eu fui conselheiro de Minas, no Rio, a gente falava, olha, quando a gente vai visitar um gestor municipal, não adianta a gente ir lá falar assim, ó, tem que contratar nutricionista. A gente tinha que falar para ele o quanto o nutricionista fazia diferença na política dele. A gente tinha que mostrar
que era importante ele fazer isso, porque se ele não é convencido, ele não faz, ele não age, né? Na Câmara Municipal, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, vários são os projetos de lei que viraram lei porque nós fomos lá disputar. Nós sozinhos e nós com outros colegas, nós com outros movimentos, que sempre tem que pensar isso. Você tem várias pessoas, várias organizações, redes e coletivos que para alguns temas de alimentação estão à frente de nós da nutrição. Outros não, mas em muitos estão. Tema de agroecologia, agrotóxico, desenvolvimento sustentável estão muito à frente de nós, né? Nós estamos indo, né? Nós começamos com o Conselho Nacional na década de 2000, eles começaram a olhar para a gente, para aquele que não olha só para emagrecer gordinho. Quantos sociólogos, antropólogos, agrônomos e economistas chegaram para nós e falaram, olha, mas vocês pensam também em políticas, que legal. E hoje nós temos um tanto de gente, quer dizer, eu quero citar que antes do homem, o presidente da República, destituiu o Conselho Nacional, quem presidia era uma nutricionista, a Beta Recine, da UNB, que espero que se a gente voltar, que ela volte também como presidenta do Conselho Nacional, mostrando que nós sabemos fazer política, que pense na sociedade, que pense no respeito à diversidade cultural alimentar e do direito que as pessoas têm. Nós não podemos conviver com 30 milhões, 33 milhões em condição de insegurança alimentar grave, que significa de pelo menos um dia não ter nada o que comer, cara. Então a gente tem que ajudar. Não é de responsabilidade nossa, mas nós não podemos nos omitir. Nós temos que ser integrantes numa equipe multi, trans, né, intersetorial, colaborar para que a gente possa, em breve, mudar esse cenário e superar esse cenário da fome e da insegurança alimentar, com uma nutricionista contribuindo para essas políticas. Bom, é algumas coisas que eu estou pensando, né? Não sei se... Não é claro que não esgota tudo que vocês estão me provocando. Provocações e respostas excelentes, Lelinho. Nossa, e assim, galera que está escutando, que está vendo, né? Vamos tocar aqui, assim, nesse último minuto eu fiquei toda... Estava falando antes da gravação começar aqui, que agora eu virei pantaneira, gente. Eu tinha parado com o vício das novelas, mas Pantanal me resgatou. E escutar Lelinho falando aí, enfim, né, quase que como começou, né? A gente estava aqui falando antes de começar o Frozô com vocês, né? Brinquei com o Lelinho que ele foi uma das grandes personalidades que praticamente descobriu e criou a assessoria parlamentar para a nutrição. Então, ele acabou dividindo com vocês um pouquinho disso, né? Me permita aqui lembrar das companheiras de CRN4, Arlete, Samara, da época que Minas fazia parte do CRN4, ô época boa. E diziam elas que ele voltava lá e falava, conseguia sei lá o quê com tal político. A Miriam e a Burlandi também ajudou na época muito. A Miriam que está no CNS hoje, a Burlandi... Exatamente, como diz Lelinho, ninguém consegue nada sozinho, mas aí o pessoal falava, Lelinho, como é que vocês conseguiram isso, rapaz? Né? E aí vinham os casos, né, os causos e essa habilidade que ele acabou de dividir aqui com a gente no podcast, né? Que não adianta chegar lá, né? Papel em cima, número em cima, né? Então, hoje em dia tem um nome para isso, assessor parlamentar, mas eu quero que todo mundo da nutrição e da população em geral saiba como isso começou na nossa área aí, segundo fontes. E aí, Lelinho, aproveitando, eu queria muito entrar com você numa parte aí mais, enfim, né, mais lúdica do nosso podcast, mais criativa aqui do nosso podcast, que é perguntar para você assim, né? Seja do tema da ciência da nutrição geral, ou seja do nosso tema específico de nutrição e política, né? Tem algum causo que você gostaria de dividir com a gente? Tem algum pensamento, alguma reflexão que você queria dividir com a gente aí? Esse é o momento. Você me falou, e eu sou meio ruim para esse trem. Não é pensamento, não é causa, mas tem um negócio que eu aprendi com o pessoal do campo, que eu acho que a gente precisa valorizar. Na hora que a gente vê um cara da roça, a gente fala, lá é o bobinho, e o movimento da agroecologia, o pessoal usa muito, né? É mais assim, uma reflexão para a gente respeitar e valorizar a agricultura familiar, a agroecologia. É que todos falam e é verdade. Se o campo não planta, a cidade não come.
E por que eu queria que refletisse isso? Porque uma parte do que eu estava falando anteriormente, a massa do povo está na área urbana. Mas quem está a massa do que nós comemos, massa entre aspas, tá? O conjunto daquilo que nós consumimos, de alimentos sem veneno, e a maioria dos alimentos in natura ou minimamente processados, ele vem do agricultor familiar. Então, se nós pudermos estimular a compra, mesmo se for doméstica, se for por aplicativo, se for por feira, enquanto o poder público não volta o incentivo às compras institucionais, se vocês virem uma roda no campo, numa reunião com agricultores, com aquela diversidade de sementes crioulas, aquela diversidade de alimentos. Não tem aquele negócio assim, que a indústria de alimentos, com 8, 10 produtos, você tem mais de 80% das necessidades calóricas em 8, 10 produtos. Aquela diversidade alimentar, quer dizer, você está respeitando os costumes, respeitando os hábitos culturais, os costumes alimentares, né, de gerações com qualidade. Então, o que eu queria dizer, valorize o campo, respeite o campo, estimule, fortaleça a agricultura familiar, estimule a compra de produtos orgânicos de base agroecológica, né? Visite, que você pode, inclusive no consultório, você pode, inclusive, onde você trabalha, se for numa empresa de alimentação e nutrição, se for um nutricionista do programa de alimentação escolar, se for alguém que está comprando, ou você para sua família, ou para a instituição que você trabalha, faça a visita, conheça, supere o preconceito, pise na terra, pise no barro, sinta o cheiro, sinta o barulho das águas, o canto dos pássaros, que certamente nós vamos contribuir para um desenvolvimento rural, um desenvolvimento local maior. E vamos sim, aí sim nós podemos falar, eu estou prescrevendo o alimento saudável e adequado para aquela condição daquela pessoa. Se a gente não conhece, se a gente não passa a conhecer a estrutura da cadeia alimentar, se a gente não valoriza a cadeia curta, o circuito curto de produção e compra, nós vamos ficar muito distantes. A ciência da nutrição vai aprender muito a parte de dentro, toda a bioquímica, toda a metabologia, todo o processo de nutrição, mas não vamos conhecer o processo de alimentação, de alimentar, de produzir alimento saudável. Luana, tocou a musiquinha. As pessoas ficam preocupadas, né? Como é que apareceu essa musiquinha? Tá aparecendo, não tem jeito. Alguém aperta o botão aí pra gente. Infelizmente, chegou o momento de terminar. O papo tava bom hoje, né? Cara, o papo hoje foi fantástico, realmente, né? Uma semana simbólica, um momento simbólico para o podcast e um personagem que tem muita gente que é fã e eu sou principalmente. E quem não conhecia, que é difícil na área da nutrição não conhecer, virou fã com esse episódio, com esse momento aqui de te assistir, Lelinho, não tenha dúvida. Queria muito agradecer, mais do que a sua vinda, eu queria agradecer o fato de você continuar dedicando horas da tua vida, do teu trabalho, para, enfim, né, para essa causa que a gente vê no teu olho, que, enfim, né, te motiva desde essa infância aí, do 11º filho, ali dessa história bonita, mas, enfim, que você possa continuar inspirando, né, a gente que tem o prazer de te conhecer e as futuras gerações aí da nutrição que estão por vir, tá? Queria muito também agora escutar a Bianca. Bianca, relembra para os nossos ouvintes e para a galera que está assistindo a gente, aonde que eles podem encontrar outros episódios, aonde eles podem trocar com a gente pelas redes sociais, ver mais detalhes aí no site. Olá pessoal, aqui é a Bianca e estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Muito obrigada, Bianca. Vou passar a bola para Anderson Teodoro, tá contigo, querido. Obrigado, Luana. Hélida, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui conosco.
te passar a palavra para suas considerações finais, para você divulgar tudo aquilo que você quiser. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo aí conosco e dividir essas informações aqui no nosso podcast. Agradeço, eu continuo, enquanto tiver energia e saúde, eu continuo nessa peleja. Talvez por dentro da nutrição, em breve, talvez eu afaste, né, para juventude aí como vocês, né, vão ocupando esses espaços. Mas essa lida das políticas públicas me parece ser um dever de cidadão, né? Antes de ser nutricionista, eu era indivíduo, era um cidadão. E para eu exercer a plena cidadania, o meu compromisso como nutricionista, eu tenho que estar atento às coisas, né? Então, estou à disposição de vocês, de outras pessoas, sempre para estar dialogando e conversando naquilo que a gente possa contribuir e que a gente possa cada vez mais ter mais nutricionistas envolvidos nessas questões, preocupados com a melhora da nossa formação, com a melhora do compromisso e que a população possa ter cada vez mais profissionais qualificados do ponto de vista técnico, ético, né? Compromissado com o direito dele, né? De ter uma assistência nutricional com um profissional qualificado. É isso que eu desejo. Obrigado. Um grande abraço para todos e todas aí. Obrigado, Hélio. Obrigado, Luana. Obrigado a você que nos acompanhou aí. Hoje nós falamos sobre nutrição e política, né? E pensando um pouquinho nesse nosso sistema político que tem no mundo, a gente tem algumas mudanças, algumas modificações, que normalmente é um sistema complexo. E a nutrição não foge disso. Eu acho que o Hélio ajudou muito a gente hoje a tentar compreender esse aspecto. E nesse processo de complexidade, nesse processo de mudança, hoje eu queria então apontar essa mudança que nós estamos sofrendo aqui hoje, né? Nós estamos com a nossa cara a tapa aqui, pela primeira vez as pessoas estão vendo a gente aqui, né, Luana? Então a gente queria divulgar. Hoje o nosso papo vai ser um pouco diferente no final. Acho que vai ser a primeira vez que a gente está falando isso. Por favor, se inscreva no canal. Por favor, dê a sua curtida. Agora a gente vai precisar divulgar esse trabalho. Mais do que nunca. Um dos aspectos políticos importantes é a conscientização. E o papel desse podcast é isso. É conscientizar você sobre a importância da ciência da nutrição, como a gente sempre fala em todo início de podcast. De fato, essas informações impactem no dia a dia de vocês. O Hélio hoje deu muitas informações de como é que a gente pode fazer isso. Continue divulgando o nosso trabalho. Quem ainda não entrou no nosso site, www.ciencianutrição.com.br. E hoje, de maneira especial, a gente queria a força de você aí para divulgar o nosso canal do YouTube, que vai estar disponível lá esse vídeo. Obrigado a todos que nos acompanharam, divulguem o nosso trabalho. Podcast Ciência da Nutrição.